O presidente Jair Bolsonaro acaba de entregar à Câmara dos Deputados projeto de lei que muda regras da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Caso seja aprovada, a proposta aumenta de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão do direito de dirigir. O texto da proposta será discutido pelos parlamentares e precisará ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Nesta terça-feira, 4, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara dos Deputados e entregou um projeto de lei que muda trechos do Código Brasileiro de Trânsito, como a ampliação de 20 para 40 pontos, o limite para a suspensão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Para que essas mudanças entrem em vigor, o projeto precisará ser discutido no âmbito das comissões e, depois de aprovado, apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Este projeto também prevê a ampliação da validade da habilitação de 5 para 10 anos. A habilitação dos idosos também terá a validade ampliada. Veja a seguir os principais pontos do projeto do governo para mudanças na CNH. Aumenta de 20 para 40 o limite de pontos em um período de 1 ano para a suspensão da CNH. Amplia a validade da CNH de 5 para 10 anos. Amplia a validade da CNH para idosos de 2 anos e meio para 5 anos. Exigência da cadeirinha para crianças nos veículos. Possibilidades de o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, liberar bicicletas elétricas sem maiores exigências. E o fim da exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de ir pessoalmente à Câmara dos Deputados e entregou o projeto diretamente ao presidente Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Após a entrega, o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista. Disse ele: é um projeto que parece que é simples, mas atinge todos do Brasil. Porque todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. Disse ainda o presidente: é muito importante a proposta. A gente passa de 5 para 10 anos a validade da carteira de habilitação. Passa de 20 para 40 os pontos para perder a carteira de motorista. Entre outras coisas, também nós tiramos do DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para a carteira de motorista. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. No mês de abril passado, ao dar detalhes sobre a proposta, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, explicou que, apesar de aumentar de 20 para 40 a quantidade de pontos que o motorista deve acumular para ter a carteira suspensa, o projeto vai acelerar a suspensão em casos de infrações graves e gravíssimas, como dirigir depois de beber. Também justificou a mudança no prazo de validade da CNH de 5 para 10 anos. Outra coisa importante é a validade do exame de direção do exame de saúde, que está passando de 5 para 10 anos. Isso tem uma razão orgânica. A expectativa de vida melhorou, a saúde melhorou e nós continuamos impondo um exame para fazer a carteira a cada 5 anos, declarou o ministro.
Segundo informações do próprio Ministério da Infraestrutura, atualmente o processo de suspensão em casos de infrações graves e gravíssimas chega a passar por 6 instâncias. Com a proposta, seriam apenas 3 instâncias, até que o motorista perdesse o direito de dirigir. Projeto que muda regras da CNH foi entregue pelo próprio presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados. Esta proposta aumenta de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão do direito de dirigir. E o texto será discutido pelos parlamentares e precisará ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Muito obrigado a todos.